O governo estuda mudar o Código Civil para incentivar a venda de carros. A medida é para facilitar a retomada do veículo em caso de inadimplência. Na concessionária, o cliente olha, mas nada de fechar negócio. Aquelas ofertas tentadoras com pagamento em até 60 vezes sumiram. Resultado, o número de carros vendidos de janeiro a julho, quase 1.400.000, é 11% menor do que no mesmo período do ano passado. Só nesta loja as vendas caíram 30%. Está mais difícil fechar negócio. Boa parte desse resultado é com relação ao financiamento, né? A falta de aprovação das financeiras. A oferta de crédito para a compra de carros caiu 1,1% nos primeiros 4 meses deste ano. 300 milhões de reais a menos na comparação com o mesmo período do ano passado. A explicação está na inadimplência. Em 2012, ela chegou a 7% no setor de automóveis. No ano seguinte, caiu um pouco, mas atualmente é quase 3 vezes maior do que o nível de endividamento do consumidor. Recuperar um veículo por falta de pagamento é uma tarefa difícil e cara. Só 15% dos casos são bem-sucedidos. O processo costuma demorar mais de um ano e custa entre 7 e 9 mil reais, praticamente 1/3 do valor de um carro novo como este. O governo quer aumentar as garantias para estimular o crédito e impulsionar as vendas. Os Ministérios da Fazenda e Justiça discutem com os bancos mudanças no Código Civil para facilitar a retomada dos carros de quem não conseguiu pagar. Entre as medidas estão padronizar o processo de busca e apreensão, já que hoje as regras são diferentes em cada estado, proibir o bloqueio do carro para pagamento de outras dívidas, acabar com a obrigatoriedade da notificação do devedor por um oficial de justiça e permitir que a polícia apreenda o veículo. Este economista aprova as mudanças, mas não acredita em efeito imediato. Fazer um projeto de lei, aprovar isto nos nossos diversos fóruns legislativos e conduzir para uma mudança de Código Civil, nós estamos falando em minimamente 2 anos. Se isso foi feito para resolver esta crise, eu acho que houve um pequeno engano. Talvez resolva a próxima, esta de jeito nenhum, não dá tempo. Boa noite, Marco Antônio Villa. Você acha que os bancos estão com muita gula? Sim, como sempre, como de hábito. Agora, é inacreditável, é coisa só do Brasil, que você quer resolver um problema de um setor econômico, no caso as montadoras, e vai até alterar o código. Quer dizer, um verdadeiro absurdo. As montadoras têm um poder incrível no Brasil, né? Inclusive com forte apoio sindical, inclusive. Elas fazem o que querem da política econômica tal. Evidentemente que nós sabemos que a produção de automóveis, por exemplo, ela tem um enorme efeito multiplicador de empregos. Isso é inegável, todo mundo sabe, não há nenhuma novidade e tal. Agora, cabe perguntar, e os outros setores industriais, como é que ficam? Por que sempre o privilégio para o setor automotivo? A grande questão desse ponto aí, me parece, é que, mais uma vez, mostra que nós não temos uma política industrial. Porque quando você tem uma política industrial, você tem objetivos a curto, médio e longo prazo. Quando você não tem política industrial, você vive de pequenas medidas, inclusive dessa absurda medida que está sendo proposta agora. Ayrton, boa noite. Você acha que fere algum direito aí, alterando o Código Civil, nesse caso? Vai ferir um direito aí... Como é que vai retroagir? Tem que ser daí para frente. Então não vai resolver o problema passado. É uma lei nova. O que é surpreendente, William, é o seguinte: os bancos aliados à indústria automobilística mudam o código máter da legislação brasileira. Mudam o Código Civil, querem mudar o Código Civil. Alguma estatística foi publicada dizendo qual foi o lucro das revendedoras? Alguma estatística foi publicada para saber quantos os bancos ganharam só com os juros dos financiamentos dos veículos? Não. O que acontece nesse país é que esses dois segmentos não podem ter um lucro menor do que se acostumaram a ter. Então, essa questão é uma questão que, olha, se os bancos vão mudar o Código Civil, amanhã qualquer um pode querer mudar outro código para atender os seus interesses, não é verdade? Amanhã se muda está extinguindo do Código Penal o crime de estelionato. Os estelionatários do Brasil se reúnem e extinguem o crime de estelionato do Código Penal. É uma maravilha, não é? Não tem mais, não é mais crime. Pode ser estelionatário à vontade. Os defraudadores, os que tomam dinheiro público através de corrupção, vai extinguindo tudo isso e aí pronto, fica uma maravilha. Não, vamos botar os pingos nos is aqui. Isso não é possível que esteja acontecendo no nosso país. Nós não podemos admitir que não vamos mudar um código. Se não está vendendo, os preços deviam ter caído, não deviam? Porque é a lei da oferta e da procura.
Se eles abaixarem os preços, não tenha dúvida que vai aumentar o consumo. Todo produto é assim, todo produto colocado à venda é assim. Por que os preços não abaixam na indústria automobilística? E os juros bancários? Esses bancos estão reclamando de quê? De que eles não conseguem atingir o bem que foi alienado num curto espaço de tempo. Mas por quê? Se demorar um ano, qual é o prejuízo dos bancos? Que tem só um banco que eu vi hoje, tem 2 trilhões de lucro, não é? Então, é um negócio de louco isso. Eu não vejo. Isso aqui é uma vergonha para qualquer um que se julgue um brasileiro que olha as coisas com seriedade. O Bach está aqui pelo Twitter questionando uma parte aqui toda essa história que nós contamos aqui agora. Indústria automobilística não gera tanto emprego assim, tudo robô, é isso mesmo? Não. Gera muito, efeito multiplicador, porque tem que lembrar que você tem autopeças, as montadoras, tem as oficinas mecânicas, tem seguro, tem as concessionárias, tem os postos de gasolina. Em suma, há um enorme efeito multiplicador. O que se questiona são os privilégios desse setor industrial que sempre está em detrimento de outros setores, que são muito mais importantes para a economia do país, inclusive em termos de modernização, de aumento da produtividade e principalmente de inserção no mercado internacional. Porque a indústria que representou metade das exportações do Brasil em certo momento da nossa história, há 30 anos atrás, hoje representa quanto? 15%, se tanto. Os nossos carros têm papel no mercado internacional hoje. Quem compra carro brasileiro? Essa que é a grande questão. Não vai comprar sucata, porque a gente sabe que o carro brasileiro é carro e é ruim. Portanto, o que se está falando são os privilégios desse setor em detrimento de outros e, principalmente, a ausência de uma política industrial. O Brasil se desindustrializa há um decênio e isso está claro para os dados, tanto de participação no PIB como no processo das exportações. Agora, a Cristina Kirchner, presidente lá da Argentina, reclamou do Brasil, disse que nós tivemos uma queda de 20% na venda dos nossos automóveis, a indústria automobilística teve uma redução nas vendas de 20%, e isso teve um reflexo lá porque eles vendem peças para o Brasil. Né? Sim. E ela falou, não, muito da crise aqui é por conta dessa queda nas vendas no Brasil, no setor automobilístico. Eu acho que a presidenta argentina não pode reclamar, porque o acordo comercial com a Argentina nessa área foi manobrado aqui pelo pessoal da Febraban, com mais indústria automobilística, para poder fazer o carro continuar sendo vendido na Argentina. Eu acho que ela não tem nenhuma razão nessa reclamação. Agora, é sempre bom lembrar o seguinte, olha, vocês se lembram quando, no auge do consumo, a indústria automobilística vendeu o que podia, ao preço que queria. Você sabe que ninguém consegue obter uma cópia da remessa de lucro dessas empresas para suas matrizes? Ninguém consegue. Por quê? Porque só se você for à sede da empresa, comprar ações da empresa lá na matriz e, como acionista, reivindicar a informação sobre isso. Coisa que ninguém faz. É um segredo. Eu acho que eles deviam dizer, olha, quantos bancos ganharam financiando com juros, financiando esses automóveis? E quanto a indústria ganhou nos últimos 12 meses vendendo automóvel brasileiro a preços fantásticos? Isso vale a pena ver. O Banco Central sabe, viu? Porque esses envios de recursos, legalmente, tem que passar pelo Banco Central. Só se eles estão enviando de formas clandestinas, através de superfaturamento ou subfaturamento. Eles mandam, mas tem sigilo. O Banco Central não revela. Diz que é o sigilo da empresa. Tá bom. Entendeu?